A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Queridos irmãos, como vocês estão vendo aqui ao lado, esse aqui é o Marco Federzoni. Ele é conhecido como o irmão Marcão de Cabreúva, encarregado regional da Congregação Cristã no Brasil. Filho do falecido Hermelindo de Cabreúva, um ancião muito famoso que a congregação teve e que já faleceu. Bom, esse irmão, esse músico, ele é muito conhecido nas redes sociais, muita gente segue esse homem. E como tudo que uma pessoa que é conhecida, que tem um certo peso e relevância no meio da Congregação Cristã no Brasil, gera reflexões, eu tenho que analisar esse vídeo. Nesse vídeo, o Marcos de Cabreúva fala sobre o medo de ele ter um filho especial. O medo e a preocupação de nascer um filho ou um neto, ou alguém próximo a ele, que possua certos tipos de limitações ou deficiência. E isso me gerou muita preocupação. E por isso nós vamos analisar esse vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Josafá Agra. Sou nascido e criado na Congregação Cristã no Brasil, fui batizado em 2001. E eu tenho esse canal para falar, analisar tudo que se fala no meio, na bolha CCBana, sobre a Congregação Cristã no Brasil em si, seus dogmas, ensinamentos, doutrinas e até mesmo as pregações dos anciões. Tudo isso para nós saber se o que eles falam realmente está alinhado com a Bíblia ou não. Bom, dito isso, eu vou soltar o vídeo agora do senhor Marcos de Cabreúva. Eu vou soltar o vídeo dele e nós vamos analisar ao final do vídeo. Peço que você preste muita atenção, porque esse vídeo será um vídeo de muita reflexão. Vamos ouvir. Pai, mandaram uma pergunta aqui pra mim que colocaram o nome do senhor. Gi, imagina vir mais um baby. O irmão Marcão ia ficar feliz. E seu esposo também. A paz de Deus. O que o meu esposo e o irmão Marcão devem falar disso? Olha, eu ficaria feliz. Mas você, Giovana, e quem vai ver não sabe, cada gravidez da minha esposa e cada gravidez de um filho, ou agora da minha nora, para mim é uma tortura de 9 meses. Eu sei disso. O Marcão quase infarta por 9 meses, até a criança nascer e ele contar os 5 dedinhos, né, vai? Os 10. Eu vejo se está funcionando tudo, se está tudo certinho. Eu fico em desespero. E eu trabalho demais, né, pai? A preocupação de vir uma criança com algum problema é gigante. Entendeu? Então eu oro, que essa madrugada estava orando pro nenê da Rebeca que vai. Bem, irmãos, como você pode ver no vídeo, Marcos Federzoni tem medo de que possa ter algum filho ou algum neto com algum tipo de problemas de saúde, ou com algum tipo de transtorno, ou qualquer outro tipo de situação que acomete milhões e milhões de pessoas. Ele usa palavras fortes como desespero e preocupação gigante. Agora, o que eu me preocupo com essa fala é: será que isso é preconceito? Na psicologia, eu falo isso, sou um pai de uma criança especial e lido muito com esse tipo de situação e de fala. E na psicologia, esse tipo de fala é conhecido como capacitismo estrutural. O capacitismo é uma espécie de preconceito. Com um breve resumo sobre o que é isso, é como se as pessoas que têm esse tipo de preconceito, ele acha que as pessoas que têm corpos saudáveis e nenhum tipo de problema físico são superiores às outras pessoas. Mas o que seria, na verdade, superior? Será que uma pessoa que não tem um braço é inferior à pessoa que tem os 2 braços? De que forma você faz essa avaliação quantitativa? De que forma é feito isso? Porque dependendo do ponto de vista, a ideia e os valores mudam.
Porque tem muitos filhos que tem todos os braços, como o Marcão Federzoni falou, enquanto ele não contar cada dedinho, então vamos levar isso para o ponto físico. Enquanto tem filhos e pessoas que têm todos os braços, todos os dedos, mas não tem caráter. Enquanto uma outra pessoa que tem até um filho com certa deficiência, mas é uma pessoa de caráter, é uma pessoa que agrega bons valores à sociedade. Portanto, a pergunta que eu faço ao senhor Marcos Federzoni: com que olhos você olha uma pessoa que tem algum tipo de transtorno ou de deficiência? Segunda pergunta: quais são os valores que o senhor prioriza? O que é valor para o senhor? O perigo dessa fala e da visão do senhor Marcos é que ele foca nas limitações e não na pessoa em si. É como focar no que a pessoa pode fazer, não no que ela é. Ou seja, avaliando ou valorizando a pessoa pelas suas capacidades laboriais e não pelo seu caráter. Eu conheço um irmão, inscrito aqui no canal. Ele, por um acidente, veio a perder parte dos seus 2 braços. E esse homem é um homem de caráter, um homem extremamente inteligente, um homem que agrega à sociedade, um homem que tem família, tem filhos, um homem que tem fé, que crê em Deus e que, pelo pouco que eu conheço, produz muito mais para o reino de Deus do que vocês, segundo o que eu vejo aqui e analiso. E apesar dele não ter parte dos seus 2 braços, ele é completamente autônomo, faz tudo. O que a gente precisa entender é que uma criança especial não é um erro de percurso, ela não é um fardo, ela é simplesmente uma criança com propósitos diferentes do nosso. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui. A maioria aí sabe que eu sou pai de uma criança especial. Hoje já é um rapaz, tem 19 anos. Miguel é autista. E eu vou contar uma coisa que aconteceu aqui comigo, na cidade de Pindamonhangaba. Eu fui procurar uma vaga numa escola bem famosa no estado de São Paulo, o SESI. Nós fomos tentar colocar a nossa criança no SESI. E chegando lá, nós percebemos que as condições não eram adequadas para a nossa criança conseguir entrar lá. Como assim? Vou explicar para você. O Miguel teria que passar por uma avaliação, aquele provão, aquela aula, aquela prova, né? A prova para você poder entrar na escola. Joia, quanto a isso, nenhum problema, né? Tem que fazer, já que não tem vaga para todos, tem que fazer uma seleção. Só tem um problema. Miguel é autista. E qual é o tipo de prova que ele vai ter que enfrentar? Ele tem suas limitações. E aí, quando eu fui procurar a diretora para perguntar para ela como que seria feita a prova para uma criança autista, ela nos apresentou 2 tipos de adaptação para crianças especiais. Uma adaptação era letras maiores. Isso não tem nada a ver com autismo. Isso tem a ver com crianças que têm problemas visuais. E a outra adaptação era que a prova poderia ser feita em um andar de baixo. Isso é adaptação para crianças que têm problemas de mobilidade. Isso também não tem nada a ver com autismo. Ou seja, em suma, não existe adaptação para o autismo. Resultado disso, eu perguntei para aquela diretora: quantos alunos você tem aqui? Ela falou 624 alunos. Nem esqueci do número. E eu perguntei para ela: quantas crianças autistas você tem na escola? Ela falou simplesmente 0. Nenhuma. Ou seja, a prova de que aquela escola, praticamente, na minha ótica, não permite a entrada de criança especial. Aonde eu quero chegar com isso? Um problema que a própria escola não percebe e está gerando para o futuro. Crianças que estudam em uma escola e não têm contato
com crianças especiais, pessoas diferentes, essas crianças têm uma tendência a ser mais intolerantes quando forem adultas. Porque ela viveu no mundo perfeito. Ela viveu no mundo selecionado, aonde só os perfeitos conseguem entrar. O que você acha que vai acontecer com essa criança quando for de fato para a vida, para o mundo de trabalho, e ela se deparar com pessoas que não têm as mesmas capacidades físicas que ela tem, ou qualquer outro tipo de dificuldade? Ela provavelmente pode ser que olhe para essa outra pessoa como talvez o Marcos está olhando agora. Pessoas dignas de dó, pessoas inferiores a mim, pessoas que talvez nem deveriam ter nascido. Será que é assim que o senhor Marcos Federzoni pensa? Só uma pergunta de reflexão. Porque o medo e a preocupação é tão grande que parece que ele está dizendo: eu prefiro que não nasçam. Portanto, a preocupação é que a fala de um líder como Marcos Federzoni, ele pode estar gerando em famílias que já têm crianças especiais um ar de que o seu filho, na verdade, é um fardo ou um atraso na sua vida. É algo que Federzoni jamais desejaria ter. É algo que Federzoni preferiu que não engravidassem, para que não venha tal mal à nossa família. Esse é o recado que Marcos está dizendo. Que a criança seja talvez uma maldição tão grande que é melhor nós nem arriscar ter filhos. Não que ele tenha dito isso, óbvio que vocês acabaram de assistir, mas eu estou dizendo na minha leitura, na nossa visão. E eu confesso a vocês que essa fala me preocupou e me entristeceu, porque eu pude enxergar aí de preconceito. A fala de alguém que não faz ideia de que muitas dessas vezes essas crianças consertam lares. Crianças especiais não são fardos, são propósitos de Deus na vida delas e na nossa. Eu respondi a fala de um pastor que esteve num podcast e na época viralizou a fala dele. Um puro suco do preconceito contra as crianças autistas. Dizendo que criança autista era coisa do diabo, que foi o inimigo visitando o ventre dessas mães, por isso que nasceram autistas. E naquela fala que eu fiz, inclusive como presidente da Associação Mães de Azul, que eu ajudei a fundar, que é uma associação que representa as crianças autistas especiais, e naquela fala eu disse com propriedade, como um pai de autista que sou, e envolvido no meio de outras famílias que têm crianças especiais também, que se o mundo fosse somente de autistas, nós não teríamos mais a mentira, o ato dissimulado, o engano, a traição. Porque o autista não mente, o autista não consegue ser dissimulado, o autista é sincero, honesto. Talvez nós não íamos nem precisar de polícia mais. Casas com muro alto, nunca mais. A gentileza e a bondade seria aos rodos, em todos os ambientes e em todos os lugares que você entrasse, você ia ser recebido com um sorriso. Não como uma mera pessoa, mas você é você. O autista te trata como uma pessoa única. Você tem um nome, você representa algo na vida dele. Me preocupei com essa fala de Marcos Federzoni, que ele possa estar olhando para essas crianças como um fardo, não só na vida dele, como também para a sociedade. Mas lá no Evangelho de João, no capítulo 9, no versículo, se não me falha a memória, logo no início, 2, 3 ou 4, alguém pergunta a Jesus Cristo se o estado daquele homem, que é um estado com uma certa deficiência, ele é cego, alguém pergunta se ele pecou ou alguém da família dele pecou, e Jesus disse, nem ele pecou, nem ninguém da família, ele nasceu assim, para que a glória de Deus se manifestasse através dele. Em outras palavras, Jesus mostra que esse era o propósito para a vida daquela pessoa. Portanto, eu pergunto ao senhor Marcos
Federzoni. Você acha um fardo uma criança especial e você já parou para pensar que aquele pode ser o propósito de Deus na vida daquela pessoa? E eu pergunto ao Senhor, e se vier a nascer uma criança especial no meio da sua família, do seu filho, os seus netos? Depois de uma fala como essa ou preocupações como a sua, o que você acha que as pessoas vão ver? O que você acha que a sua família vai pensar? É óbvio, você pode sorrir, você pode abraçar a criança depois, mas todos vão olhar para você sabendo que dentro do seu coração existe uma tristeza, porque você vai olhar para essa criança como um fardo, talvez como alguém que não precisava ter nascido. E o que as pessoas e os pais de crianças especiais vão pensar quando te ver próximos a eles, sabendo que você olha para o filho deles como um fardo, como um problema grave que talvez tivesse que ser evitado? Suas preocupações, Marcos, não é de um cristão autêntico e genuíno. Porque se nós formos levar por essa premissa, Marcos, você não deve sair de casa, porque pode ser que você se acidente. Na verdade, você não deveria ter filhos nenhum, porque pode ser que você perca eles antes da hora. Esse pode ser, Marcos, não é uma prerrogativa da vida de um cristão. Você precisa entender que nem todo mundo tem a suposta vida perfeita que você tem. Mas entenda uma coisa, Sr. Marcos. O que prejudica de fato o homem, o ser humano, não são suas capacidades laborais, mas são o seu caráter. Jesus Cristo discursou contra caráter, não contra pessoas com dificuldades especiais. Talvez você possa conhecer alguém, algum autista, alguma criança com síndrome de Down, que é simplesmente feliz. A família é feliz. São pessoas amáveis, sinceras e honestas. Talvez um clima que você não vai ver dentro de uma outra casa que tem filhos perfeitos, com todos os dedos nos lugares, mas são filhos que não têm caráter, talvez por problema dos próprios pais. Portanto, o que distingue, na verdade, a pessoa é o seu caráter. Então, para o Sr. Marcos, as limitações é sofrimento. Talvez ele olhe para as crianças especiais como um fardo e não como um propósito de Deus. O senhor é religioso, é líder religioso. Deveria ler mais a Bíblia. Lembrar de que Jesus Cristo disse que aquele homem não nasceu daquele jeito por conta de seus pais e nem por conta do que ele mesmo fez, mas foi um propósito de Deus para a vida daquela pessoa. Entenda que saúde e felicidade vai muito além do que os 10 dedinhos na mão, Sr. Marcos. Existem crianças por aí que têm todos os 10 dedos e toda a saúde perfeita, mas vivem em um lar destruído, porque os pais não têm caráter. E enquanto isso, crianças autistas e síndrome de Down, elas são dotadas de um amor e de uma pureza que muitos de nós jamais alcançaremos. Talvez o propósito de Deus para a vida dessas pessoas é privá-las da maldade desse mundo. Portanto, uma criança autista, uma criança com síndrome de Down ou com qualquer outro tipo de deficiência, muitas das vezes não é um fardo, Sr. Marcos. É um presente de Deus, é uma bênção em uma família. Só quem não sabe disso, quem não tem convívio, quem não conhece, é que tem falas preconceituosas, que olha essas crianças como um tipo de prejuízo que veio na vida dessa família. E muitas das vezes essa criança veio ensinar. É a pureza, é a falta de maldade, a ingenuidade, a sinceridade que está naquela criança nos constrange, nos ajuda a refletir melhor sobre a vida e sobre o mundo. E eu estou dizendo isso como pai de uma criança especial autista. Miguel, às vezes, ele é proibido de fazer tal coisa e a gente pergunta se ele quer fazer e ele não consegue esconder e fala que sim, porque não consegue mentir. Miguel, você está sentado aqui na mesa ainda porque você quer comer mais, não é?
Sim. E ele sabe que está proibido, ele sabe, ele poderia disfarçar. Se fosse um ser humano perfeito, como o Marcos está falando, poderia fazer ali o discurso político e mentiroso. Não, eu estou aqui só para conversar um pouco, disfarçando as verdadeiras intenções. Enquanto a criança especial autista, ele não sabe fazer esse jogo político enganoso e mentiroso. Ele vai te responder: sim, eu estou aqui querendo comer mais. Portanto, eu fiz uma pequena tabelinha para tentar explicar para vocês, já encerrando esse vídeo, sobre como é a visão capacitista. Como é a visão capacitista? Eu fiz uma tabelinha aqui, né, dentro dos meus estudos que eu já tenho, que eu atuo nessa área. Eu também dou palestras sobre autismo. E eu estou aqui à disposição para quem quiser uma palestra sobre autismo, falar sobre autismo. Pode me convidar, que eu garanto que vocês vão gostar, e todos que assistirem vão sair dali com uma visão completamente mudada e transformada para o bem. E eu vou falar para vocês alguma coisa sobre como é a visão capacitista. A visão capacitista vê a criança como um problema. Foco no que a criança não consegue fazer. A gravidez é vivida como uma tortura. Busca a perfeição estética e funcional. Eu não coloquei isso aqui por conta da fala dele. Isso já é definido. Pode pesquisar aí. Agora veja se isso não encaixou perfeitamente com o que o senhor Marcos Federzoni falou. Olha só. Vê a criança como um problema. Primeiro. Segundo. Foca no que a criança não consegue fazer. Ou seja, está sempre focado nas dificuldades e naquilo que ela não alcança. Terceiro, a gravidez é vivida como uma tortura. Exatamente o que ele descreveu. Para mim é uma tortura de 9 meses. Eu sei disso. O Marcão quase infarta por 9 meses. Até a criança nascer e ele contar os 5 dedinhos, né, vai? Para mim é uma tortura de 9 meses. Eu sei disso. O Marcão quase infarta por 9 meses. Até a criança nascer e ele contar os 5 dedinhos, né, vai? E busca a perfeição estética e funcional. Eu não estou falando que eu vejo ele como um homem que tem uma visão capacitista só porque eu quero falar. Não, é porque realmente a fala do Marcão demonstra e enquadra ele dentro desses limites. E como a gente tem um conteúdo religioso e nós falamos de Bíblia, eu separei ali então a visão bíblica para fazer o contraponto. E eu vou falar para vocês. Na visão bíblica e inclusiva, diz o seguinte: vê a criança como herança do Senhor. Foca no que a criança é e no seu potencial, ou seja, a gente foca no que ela é e na onde que ela pode chegar. A gravidez é vivida como um ato de confiança de Deus e de uma bênção. Toda gravidez é uma bênção. Busca a perfeição no amor e no cuidado. Portanto, uma criança especial, ela não é um fardo, ela não é um problema. Ela é uma oportunidade para a igreja crescer no amor incondicional. Como eu falei sobre o caso da escola SESI, e eu estou dando até o nome, porque isso de fato aconteceu e foi comigo. Quando eles impedem uma criança especial de entrar, eles estão impedindo as crianças que já estão lá de conviverem com o diferente. De conviverem com pessoas diferentes a ela, fazendo com que elas entendam que o mundo não é como elas vê. Não é perfeito. O mundo existem pessoas diferentes. E nós precisamos aprender a lidar e a viver com o diferente. Portanto, eu encerro esse vídeo dizendo ao senhor Marcão e a todos que estão me ouvindo, que a sua oração, irmão, não seja para que Deus te mande alguém perfeito, mas que seja para que você esteja pronto para amar aquilo que Deus te der. Aquilo que Deus te der é um presente, porque tudo que Deus dá é bom. Tudo que Deus nos dá é um presente. Eu não posso dizer estou com medo do que Deus vai me dar. Eu tomara que Deus não me dê. Não. Então você não está acreditando que veio de Deus. Porque
tudo que Deus nos dá é bom. Você só precisa entender isso melhor, ok? Às vezes você olha, está com alguma dificuldade, nasceu com algumas limitações, então é uma maldição para mim? Não. Tenta olhar do modo correto. Veio te ajudar, eu veio te ensinar alguma coisa. Veio talvez quebrar seu orgulho, veio talvez quebrar seu preconceito. Veio mostrar para você que você não é melhor e superior às outras pessoas, mas que você está dentro das mesmas condições do que qualquer outro ser humano dessa terra. Porque as dificuldades e as limitações que uma outra família pode estar enfrentando, você também está no mesmo barco nessa terra. Portanto, você não está livre disso. Portanto, irmão, pega essa fala do Marcos como um aprendizado. Tudo isso que eu estou falando, faça agora suas pesquisas, visões capacitistas, crianças especiais, como amá-las, como compreendê-las e cresça, irmão. Pega tudo isso como um aprendizado de Deus e aprenda a amar o presente de Deus. Não importa como ele venha, porque toda criança que nasce é um presente de Deus e todo presente de Deus é bom. Simples assim. Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus.